Boa noite. Oi, Mari. Tudo bom? Que legal você por aqui. E aí, Mari, como que estão as coisas por aí? Olá, Elo. Olha, minha convidada já chegou. Ideias. Estou colocando aqui, ó, o tema da live. Prontinho. Oi, oi! Oi, Tudo bem? tudo bem, Elo? E você? Tudo certo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, Semana, tô vendo, semana, ouvindo perfeito. Deixa eu semana dar uma ajeitada. passada eu fiz uma live, tava no Wi-Fi daqui de casa, nossa, tava uma porcaria. Aí tive que passar pro 4G, mas hoje eu acho que tá tudo bem. Ah, a minha internet aqui não costuma falhar, então vamos ver se ela vai me deixar na mão justo agora, né? Quando a gente elogia, Não, é que dá o erro. não, vamos lá. Gente, seguinte, a Elo, eu a conheci por causa da Camille, né, Elo? Sim. Em janeiro desse ano, a Elo entrou em contato comigo para a gente fazer. Era a aula, né, lá a respeito da Orkana, para as meninas que tem a aula toda quarta-feira lá com a Camille. E aí a gente conversando, ela falou para mim: ah, eu que faço o tráfego pago, não sei o que, tal, né, da Camille. Conta um pouquinho mais, Elo. Então, eu trabalho com isso há bastante tempo. Eu entrei na área em 2013, quando eu entrei na iCherry, né, uma agência bem grande aqui, faz parte do grupo JWT, e foi uma oportunidade muito legal. Na época eu nunca tinha trabalhado com mídias digitais, assim, eu trabalhava com e-commerce, mas não exatamente em mídia. E Sério, essa aí, parte eu não sabia. É. eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos, ainda trabalhava para a empresa que eu era vinculada lá, mas eu estava querendo voltar para o mercado aqui no Brasil. E aí eu fui trabalhar com mídia paga. Eu fui a quarta pessoa da equipe de Facebook Ads. Não tinha muita gente, a equipe era bem pequena. Agência Uau. enorme, um monte de gente fazendo SEO e Google, mas a equipe de Facebook era bem pequenininha. Eu fui a quarta contratada. E inclusive todas as pessoas que me treinaram hoje trabalham no Facebook. Que Então foi bacana. uma experiência bem incrível, assim. E eu fiquei lá 4 anos sendo analista de mídias sociais, né? Então a gente fazia campanhas tanto de Facebook, o Instagram, desde que ele começou, as primeiras campanhas ali de like, né, de seguidores, ainda era bem essa pegada, assim, há 6 anos atrás. E Mas eu aí, acho que não depois de eu. perdeu ainda muito, não, viu, Elo? Esse negócio de ganhar seguidores. Vamos aprofundar, mas naquela época era minha meta. Minha primeira meta foi bater É. aí uma marca de chocolates bem famosa que eu tinha que fazer ele chegar em 2 milhões de seguidores. E Uau. foi bem fácil, na verdade, porque é uma marca boa, né? A campanha era legal, então foi moleza, assim. E eu aprendi muito com isso, né? Porque a gente tinha vários clientes grandes, seguidor, a galera da área imobiliária, segmento de educação, B2B, né? Várias empresas aí que atendem outras empresas. Alguns clientes não tão grandes, clientes internacionais. Foi bem bacana, assim, foi bem interessante. E Que eu fiquei legal. 4 anos só fazendo isso. Então, Facebook, Instagram, Twitter, fiz um monte de campanha no Twitter e LinkedIn também. No LinkedIn, a gente teve a felicidade de fazer até um case que está publicado até hoje lá. Que Sempre que eu olho para bacana. ele, me bate o coração. Mas depois eu saí e eu fui para uma outra agência onde eu era Customer Success, que é um tipo de atendimento um pouquinho mais especializado. Então lá eu lidava com as outras campanhas de mídia também, de Google, de SEO, né? Olhava para o fluxo de e-mails, atendia ali tudo que o cliente precisava de mídia digital no geral. E também trabalhei com algumas marcas bem legais, a gente fez pesquisa de brand lift, né, para essas marcas, foi bem interessante. E fiquei lá um aninho e tal, só que eu tinha uma startup minha, então eu acabei saindo desse mundo de agência para investir na minha startup.
Startup sabe como é, né? 98% delas não sobrevivem. Foi o caso que aconteceu comigo. E a Camille, né, já tinha ali o curso de como ser assistente virtual bombando, cada vez crescendo mais. E, inclusive, ela fez muito... Olha o Guilha, oi, Guilha. Desculpa. O Guilha trabalhava comigo na startup, a gente fundou ela juntas. Que bacana. E daí a Camille me chamava há muito tempo, né? Sempre que ela precisava de uma força, de uma consultoria, ela me chamava para ajudar aqui com o tráfego do Como Ser Assistente Virtual. Até que chegou o momento que ela falou, amiga, tá crescendo muito. A startup, né, não estava indo bem, ela me fez a proposta e eu estou muito feliz aqui com ela. Então hoje eu cuido do tráfego pago e também de outras estratégias digitais ali ao lado da Camille, Juste, no Como Ser Assistente Virtual. E também dou cursos, dou consultorias, então eu tenho outros clientes que eu atendo dessa forma, dou minhas aulas aí, eu tenho um workshop, né, de mídias que são focados principalmente em redes sociais, tráfego pago para pequenos empreendedores. E isso é uma outra grande paixão. Elo, e assim, uma coisa que eu até queria comentar com todo mundo, quando a gente marcou essa live, já tem mais ou menos um mês, né? Que a gente marcou, acho que mais ou menos isso. A Elo ia dar um evento presencial. Ela ia, essa semana agora, ia fazer um evento presencial aí em Curitiba, a Elo é de Curitiba. E aí ela ia fazer esse evento e, bom, em função aí de tudo que está acontecendo, ela cancelou. E aí a gente tem falado muito para ela, eu acho que eu não sou a única, para a Elo fazer algo para o digital, né? Porque ela precisa mostrar esse conhecimento para mais gente, ela precisa escalar esse conhecimento para mais gente, né? E aí agora você tem esse desafio, né, Elo? Tá com esse desafio. Exatamente. Estou aqui encarando o desafio de gravar a aula. Por quê? O pequeno empreendedor, muitas vezes, ele já clicou lá naquele maldito botãozinho de impulsionar post. Eu tenho um vídeo muito engraçado de uma aula uma vez que a gente fez, que os meninos ajudaram a gravar, o pessoal lá da Asteroide, até tinham alguns aqui online. Ficou super engraçado, que eu falo assim, não clica no botão, não clica! Porque as pessoas clicam naquele botão, elas fazem um anúncio, ele roda, né, funciona, mas não é uma estratégia muito eficaz. Então, eu sempre estou ali próxima, né, da galera que é um pequeno empreendedor. Eu dou esses cursos justamente para desmistificar algumas coisas, para ensinar um jeito mais simples que as pessoas consigam ter resultados. Né? E geralmente eu fazia isso presencial, faz 4 anos já que eu dou aula presencial e muitos incentivos de vem para o digital, grava teu curso. E eu sempre falava, ai gente, sei, eu gosto de estar perto das pessoas, aquela história e tal. Mas, gente, se eu não vou poder conseguir... aliás, desculpa, eu tô um pouco nervosa, ó. Primeira vez no digital. Primeira live. Jura, irmão? Primeira live. Olha só, essa aí vai ficar gravada, hein? Então tá bom. Se eu não consigo estar próximo das pessoas, tá próxima das pessoas justamente na hora que as pessoas mais precisam aprender a vender no Facebook, no Instagram. Gente, se eu não posso fazer isso por elas, eu ia cobrar. Agora eu não vou mais cobrar. Eu vou dar esse conteúdo para as pessoas poderem se organizar enfim, alavancarem seus negócios mesmo em tempo de crise, né? E aí, depois que tiver dúvida, a gente conversa, eu atendo no privado. Mas, assim, foi uma decisão que eu acordei com aquele estalo, assim, de tipo, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido a gente querer cobrar agora por algo que é o que as pessoas precisam. Então, Elo, você sabe que eu tenho um treinamento que eu gravei no ano passado. Quando eu abri esse Instagram aqui no ano passado, eu comecei a falar do trabalho remoto, né? Porque eu gosto do trabalho remoto, ele transformou a minha vida, né? E aí eu estava num processo de mentoria, tal, abri esse Instagram para falar sobre trabalho remoto, mas aí as pessoas falavam assim para mim, tá, mas você trabalha remoto, mas faz o quê trabalhando de forma remota, né? E aí foi onde eu comecei a falar a respeito das redes sociais, porque é o que eu faço gerenciamento de redes sociais.
Só que eu não pego projetos de tráfego pago. Por quê? Porque o meu lance é o orgânico, né? E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de que geralmente Sim. o gestor que trabalha com tráfego, toda a estratégia orgânica não faz o pago, a gente acaba se complementando, tendo um apoio de outro, porque é super importante. Agora, uma coisa que eu acho interessante é porque o que eu vejo no mercado é assim, ó, geralmente a pessoa que trabalha com tráfego pago, as pessoas assim, né, elas acabam pegando ou grandes contas ou grandes volumes de dinheiro, e o pequeno empreendedor, ele realmente ele fica na mão no meio dessa história, porque ele fica Sim. ali, né, a verba dele nem sempre é uma verba grande, ele fica sem saber o que fazer, e aí faz o que você falou, vai lá e aperta o botãozinho do impulsionar, né, daquele jeito. Exatamente. E a gente está falando isso a respeito do Instagram, que é algo que é bem assim, né? Que é, vamos dizer, acho que é talvez o que as pessoas mais acabam fazendo. Mas também existem outras mídias, igual você falou, né? A gente tem aí Sim. super bombando o LinkedIn, tem o Twitter, que ele não é tão utilizado no Brasil, mas o Twitter é uma ferramenta muito legal, uma rede muito legal, que cada vez eu tenho Gigante. gostado mais. E com leads mais baratos até, né? E Sim. com campanhas mais baratas até que você possa fazer, porque você acaba meio que fugindo aí de onde está, né? De onde está todo mundo investindo. Mas aí o que eu queria saber, Lu, como é que nesses tempos, o que eu tenho acompanhado? Todo mundo aí também acho que deve estar acontecendo a mesma coisa. Eu tenho recebido muito aqui no Instagram perguntas e até contatos, diversas fotos de fulano está entregando comida, fulano está entregando isso, está fazendo aquilo, muita coisa de delivery. Mas no meio de tanta informação, eu confesso a você que eu fico perdida e eu acabo indo justo para as redes sociais e para o Google para saber quais são as opções que eu tenho. E aí, como que esse pequeno empreendedor ele pode fazer nesse momento? Porque é um momento assim atípico que nunca ninguém viveu, a gente nunca passou por isso, né? Mas aí e ele precisa ter essa saída, ele precisa ter essa solução. O orgânico é uma estratégia mais devagar. Eu até fiz um post hoje onde eu falei isso, né? Ela é uma estratégia mais morosa, é mais a médio e longo prazo. Mas o Ads, ele vem justamente para fazer esse complemento e num momento como esse eu acredito que tenha que ser algo mais imediatista, né? Porque a posição até do governo é para os próximos 15 dias, com possibilidade de estender, então a gente precisa de algo para agora. Aí qual dica que você pode dar assim, para esses pequenos empreendedores? Como é que eles podem aí, né, dar uma mexida nos seus negócios? O que tem de mais especial dentro das estratégias de pago, né, é a segmentação. O que é segmentação? É o público. É como é que eu vou segmentar as pessoas que estão ali no meu público. Como que eu vou separar de dentro de todo o Facebook, de dentro de todo o Instagram, ou seja o Twitter, seja o LinkedIn, de dentro de todo aquele universo de gente, quem que realmente deveria gostar do meu produto? Quem que provavelmente pode se interessar e como que eu vou falar com essas pessoas? Isso é o que tem de mais legal. Isso é o tempero especial do anúncio nas redes sociais, é você conseguir separar pelo perfil das pessoas, pelo perfil do público. Então, uma coisa muito legal que eu acho assim, para essa galera que consegue ainda atender, consegue fazer entrega de comida, de mantimentos, né, hortifruti. Hoje, eu confesso para você que eu passei a manhã atrás de contatos de hortifruti. É fazer anúncio por região. Dentro lá da plataforma, você pode segmentar para o Brasil inteiro, para outros países, para algum estado, por cidade. Mas, poxa, será que faz sentido? Será que eu vou conseguir atender? Se eu colocar a região de Curitiba, o raio, eu vou pegar uma parte da região metropolitana, que às vezes eu não vou conseguir fazer essa entrega. Então, eu estou entregando um anúncio para uma pessoa que não vai conseguir consumir de mim. E aí a gente tem, sim, campanhas que têm o objetivo, principalmente dentro do Facebook, que atende também o Instagram, né? O Facebook é uma plataforma única para Face e Insta. Então, lá dentro a gente tem uma campanha que é justamente para local, para tráfego local. Eles chamam de tráfego para loja, mas você pode sim usar
essa campanha, esse objetivo, para direcionar para pessoas que estão num raio de 1 quilômetro de você. Ou num raio de 5 quilômetros. Que se você olhar no mapinha, ele abre um mapa lá dentro da ferramenta, é uma região bem grande. Você consegue atingir um bom volume. Quem estiver mais longe do que aquilo não vai conseguir vir comprar de você, ou você não vai conseguir levar até ela. Mas se você conseguir centralizar o teu investimento em quem está perto, são essas pessoas que realmente deveriam estar vendo. Você não está competindo com outros anunciantes, porque você está focado na região. Então, a galera que trabalha com moda, por exemplo, às vezes, poxa, eu tô com estoque, tinha acabado de entrar aqui, preciso, né, começar a vender. Faz uma promoção, vai mostrando essas peças para as pessoas, porque essa crise vai passar. E as pessoas vão voltar. E elas vão lembrar de você. Elas vão falar, eu já vi aquela roupa linda, né? Então, assim, elas já podem começar a desejar o produto ou até fechar, às vezes, com você, né? Então, olha, veio uma pergunta bem legal. Peraí, agora eu vou dar... A Norma perguntando sobre profissão. Sim, isso é muito legal. Dá pra gente segmentar por profissão. Então, digamos, você é assistente virtual, né? Então, a Norma vem lá, ela tem uma especialidade de atender médicos, psicólogos, coaches, e aí ela quer já ir conversando, né? Já colocando o serviço dela à disposição, afinal de contas, ela já trabalha de uma forma remota, então para ela não vai mudar tanto. Mas ela pode ir já se aproximando desses profissionais. Dentro da ferramenta tem lá vários perfis, né? A gente separa demográfico, homem, mulher, idade, local. E aí tem os detalhes. E no detalhamento eu tenho a opção de escolher por perfil da pessoa, o momento da vida, quem acabou de se mudar, quem trabalha em determinada profissão, está na faculdade, se formou da faculdade. O que mais? Tem os pais. Ai, a segmentação de pais é incrível. Você já viu essa, Ju? Não, essa não. A segmentação de pais por faixa etária do filho. Então você tem os grávidos, é uma lista enorme. Grávidos, pais com filhos recém-nascidos, filhos de um aninho, né, os toddlers. Daí vai para 1 a 3 anos, 3 a 5 anos, 5 a 8, 8 a 12 e vai crescendo até demais. filhos adultos. Que legal. Então, isso aí assim, é muito interessante para um pediatra, é legal, né? Para um pediatra, para especialidades infantis em geral, né? Muito bacana. E até para a escola, né? Se eu dou aula de alguma coisa, eu dou reforço de inglês, reforço de matemática, eu tenho matrículas abertas para pré-escola. Então, são ali, várias. Né? E aí você conversa usando o quê? Um anúncio para esse público que tem a ver com esse pai. Se eu tenho uma escola, eu estava conversando esses dias com um pequeno empreendedor lá do interior de São Paulo, de Primavera, é o nome da cidade, é uma cidade bem pequenininha, e ele tem uma escola. Eu falei para ele, você não pode fazer anúncio para quem está lá indo para o ensino médio com a mesma imagem e com a mesma linguagem que você fala para quem está matriculando na pré-escola, né? Para quem está entrando no primeiro ano, na fase de alfabetização. Então você coloca uma imagem para um, a outra imagem para o outro, e juntos você vai compensando. Você consegue falar assim, olha, o pessoal que tem filho mais jovem clica mais. Então eu vendo mais para ele. Então eu vou pôr mais verba nesse conjunto de anúncio. E o outro lá, eu vou separar. Então eu consigo separar o perfil do meu público de uma forma bem micro, bem específica, e fazer os meus ajustes ali no anúncio para falar a língua que essa pessoa quer ouvir. Se eu vou fazer anúncio... Oi, desculpa. Se deixar, eu disparo. Eu já começo a aula. E olha só que interessante que você está falando a respeito das métricas, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, que eu até conversei com a Camille na semana passada, que a gente estava falando da diferença do gestor de redes sociais e do assistente virtual. O gestor, ele fica responsável por todas essas métricas. E tanto no orgânico quanto no pago, gente, olha como que é importante. Por quê? No pago, você vai justamente analisar para onde o teu dinheiro está sendo melhor investido, quem está consumindo mais os seus anúncios. E todo esse retorno você pode utilizar tanto para dar
um input para quem gerencia o seu orgânico e vice-versa. Né? Então, assim, a análise das métricas é fundamental. Vocês não sabem a diferença que faz quando a gente começa a fazer a análise de métricas para ver o que engaja melhor, o que tem mais alcance, o que as pessoas gostam mais de consumir, para você construir o seu calendário não só editorial, mas o seu calendário de anúncios também. Então, é super importante isso que a Elô está falando, gente. Sim, e assim, o que dá errado quando você clica naquele botãozinho de impulsionar é justamente você não ter a comparação, é você não saber assim, e se o meu post tivesse usado uma foto diferente, seria diferente? Provavelmente. Só que quando você clica no botão, você tem só uma versão sendo patrocinada. E quando você tem uma estratégia que você separa o público, você fala assim, ó, eu tinha ali... Vamos pegar o pequeno empreendedor realmente, né? Ele pode gastar aí R$1 por dia, se ele quiser, né? Tem um computador meu aqui que faz barulho sozinho. A gente tiver uma segmentação com um anúncio, eu não vou saber como seria se eu tivesse testado de uma outra forma. Agora, quando eu tenho uma estratégia, eu separo o meu público. Falo, público A, pegando aí no exemplo dos pais lá, pais de criança pequena, pais de crianças mais velhas, e eu divido minha verba. Eu ia ter R$20 por dia, eu vou colocar 10 em cada. Deixa rodar uns dias, aí você olha e fala, puxa, meu dinheiro está sendo melhor investido nos pais de crianças em fase de alfabetização. Então, eu vou migrar a verba, eu vou colocar mais dinheiro para esse público que tem mais resultado. Ou pegando o exemplo aqui da assistente virtual, ela está trabalhando com médicos em um conjunto de anúncio, com coaches em outro, psicólogos, ela separa a verba que vai para cada um deles. Se você coloca tudo no mesmo saco, você não vai saber qual desses profissionais curtiu mais, qual deles gerou o melhor resultado. E até uma outra coisa que ela pode fazer também, né, que assim, que é interessante, ela pode criar um conjunto de anúncios, e isso, gente, ó, olha só, isso como que é importante nesses momentos, a gente muitas vezes se disponibilizar também, não só a pensar em soluções para os nossos clientes, mas para nós mesmos. Então, por exemplo, você que é assistente virtual, que é um gestor de redes sociais, está querendo captar mais clientes, aproveitar esse momento onde muita gente está precisando de profissionais remotos, de profissionais da área do marketing digital para dar suporte para eles, você pode criar conjuntos de anúncios para vocês. Então, vamos pegar esse exemplo da assistente virtual, vamos pegar o exemplo dela mesmo, tá? Então, ela pode criar um conjunto de anúncios, por exemplo, justamente para médicos, para psicólogos, e até criar fazer alguns criativos onde ela oferece, por exemplo, trabalho financeiro, outro trabalho de redes sociais. Enfim, ela pode ofertar diversos trabalhos, ter vários criativos, né, Elô? E aí também ela vê quem está consumindo mais, onde ela está tendo maior retorno, né? E além de ter vários públicos, para cada público você pode testar até 50 anúncios. Cada conjunto de anúncios pode ter até 50. Claro, a gente não vai subir tudo isso ao mesmo tempo, porque a plataforma nem vai entender direito o que ela está entregando. Fica maluca, né? Fica maluca, né? Ela precisa de dados para ver o que está funcionando. A própria ferramenta já faz essa otimização, já faz essa entrega do que está tendo melhor aceitação do público. Agora, se eu só fizer um anúncio, falando... Heloísa, assistente virtual. E daí um texto com uma lista de coisas, eu não vou saber o que interessa as pessoas. Mas se eu fizer algumas fotos, a mesma fotinho, Heloísa, assistente virtual. E aí um destaque, serviços financeiros, ajuda com mídias sociais. O que mais que elas fazem? Agendamentos. Nossa, assistente virtual faz de tudo, né? Dá para colocar... Área comercial, RH, né? Enfim. Área comercial, prospecção de cliente, cobranças, elas fazem cobranças. Então, elas podem colocar o que são os serviços dela, né? Cada assistente tem um nicho específico, nem todas atendem tudo, mas os principais serviços que elas oferecem, cada um em um anúncio, separadamente. E aí vai rolar isso que a Ju falou, de ela conseguir olhar e as pessoas curtem mais sobre gestão de e-commerce.
Então eu vou focar mais nisso, eu vou colocar mais verba nisso, eu vou fazer uma campanha separada só para falar disso. E aí vem vários outros insights, né? A gente pode ter tanto imagens como pode ter vídeos e pode até criar pequenos vídeos ali dentro da ferramenta que são automáticos, eles são fáceis de fazer, não precisa usar editor nenhum. Eu mesma sou uma péssima designer, mas quando eu preciso de uma animação, eu pego as fotos lá, que a minha parceira, que faz, a Débora, da Balloon Conteúdo, que nos atende com a gestão das mídias orgânicas do Como Ser Assistente Virtual, né? Eu falo, Dé, me manda essas imagens do teu post ali, que tá muito bonitinha. Ela manda, eu monto um vídeo. E isso faz um resultado maior. Então, Que legal. é a parceria de quem está no orgânico com o pago. Débora, teu post está indo muito bem, cara. Eu vou patrocinar. Bota verbo em cima do post ali e engaja, porque a gente está aqui conversando, a gente está acompanhando o trabalho uma da outra. Então, faz toda a diferença, né? E como é que a gente sabe, a gente que está do lado do orgânico, como é que a gente sabe que um post está bombando? Gente, não é só pelas quantidades de coraçãozinho que deixam, não, tá? Então tem que ir lá nas métricas, você tem que analisar o alcance, o engajamento, as impressões que esse post teve, os compartilhamentos, enfim, é uma série de métricas que você tem que analisar para passar a informação correta, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer um trabalho bem direcionado. Então, vamos supor que o que tá bombando vamos voltar lá, o caso que você falou, é o e-commerce, você oferecer o trabalho de e-commerce, né? Gente, então vamos pegar o assunto, vamos gravar vídeo para o YouTube, vamos compartilhar mais stories, posts no feed sobre o assunto. Por quê? Porque quando a pessoa chegar no teu perfil, ela vai falar, nossa, essa pessoa realmente é especialista, ela conhece sobre esse assunto. Porque é aquela coisa, né? A gente, sempre quando a gente precisa de um médico, a gente pede referência para alguém, né? Ah, alguém conhece um pediatra, alguma coisa? Eu, hoje em dia, a primeira coisa que eu faço é consultar a pessoa no online, para ver quem que é aquele médico, para ver se ele tem um perfil nas redes sociais. E aí eu vou, né? E eu falo assim, nossa, esse médico, ele tá gerando um conteúdo legal, ele é bacana, aí eu vou buscar referências dele no Google. E aí, se você vê que ele é super engajado, que ele, né, enfim, que ele fala bastante coisa, é super bacana. Por exemplo, amanhã eu vou vou dar um spoiler aqui. Tem muita gente me perguntando aí, e eu me coloco nesse sapato, tá? Nesse momento que a gente está passando, que é super único, né, no mundo, e a gente está com criança em casa, enfim, rola uma certa ansiedade, né? E aí, o que vai fazer, o que a gente faz, ter produtividade com criança em casa, tudo isso gera uma grande ansiedade. E aí eu falei com a Paula, ela é psicóloga, eu admiro demais o trabalho dela, ela é daqui de Taubaté, que é a cidade onde eu moro, e ela vai fazer uma live comigo amanhã para falar justamente como a gente pode controlar a ansiedade e tal, enfim. Mas quando eu recebi a indicação da Paula, porque ela veio através de indicação, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar ela nas redes sociais. Cara, ela tem um perfil maravilhoso no Facebook, com dicas que você fica assim, ó, de queixo caído. Porque que legal. Então, assim, isso, gente, funciona super, né? Você ter ali toda uma estratégia de orgânico casada com pago é fundamental, é essencial. E esse é o momento da gente pegar essas oportunidades e transformá-las em ação mesmo, né? E aí, se você não tem, ou você pode contar com a ajuda de um profissional ou a pessoa mesma aprender, né, Elô? Com certeza, porque não é um segredo para ninguém, né? Um autônomo, no caso de um médico, de um coach, de um psicólogo, a galera que dá aula, né? Aula de yoga, aula de pilates. Cada um sabe muito bem quem é seu público, o que falar para que essa pessoa se interesse pelo serviço que você presta, né? Cada um sabe muito bem de si, então você é capaz de entrar na sua própria rede e fornecer informações que as pessoas procuram. A gente consegue fazer isso. E se a gente for contratar, a gente tem que saber também dar ideias, avaliar, né? Eu já tive caso de aluno que ele era dono de uma academia, ele é dono de uma academia ainda, é uma academia grande aqui em Curitiba,
e ele estava há um tempão insatisfeito, sabe? Com uma agência que ele contratou, que ele gastava uma grana todo mês e não via resultado. Mas ele não sabia o que aquelas pessoas estavam fazendo, porque ele não tinha se interessado em entender mais sobre as redes sociais. Então ele reclamava do resultado, mas ao mesmo tempo ele não acompanhava, né? Então, se Olha você está só. próximo, isso é uma coisa muito importante, né, Ju? A gente estava falando aí sobre briefing. Nossa, é muito importante. Você tem que estar próximo da pessoa e falar assim, cara, eu vi tal concorrente meu, achei bem legal. Será que a gente consegue fazer algo assim? Ou eu vi algum post de outro segmento, às vezes. Né? Um cara que tem um restaurante, ele pode ver o barzinho, ele pode ver uma loja normal de rua, fazendo uma coisa legal dentro de uma rede social e falar, poxa, eu consigo fazer algo similar adaptado para a minha realidade. Então, estar atento também ao que acontece faz toda a diferença. Seja você um gestor ou seja você o próprio profissional, o próprio dono da empresa que está ali colocando a mão na massa. E isso serve tanto para o orgânico quanto para o pago, né, João? Sim, sem dúvida. A gente sempre. Na publicidade nada se cria, tudo se copia, já falavam, né? Mas a cópia, gente, não é assim, ó, eu quero um igual. A gente tem que criar Não. a adaptação para o nosso público, para o nosso segmento. Mas as inspirações, elas sempre têm que surgir. A gente pode, lógico, por que não fazer um benchmarking? Por que não a gente estudar o que outros segmentos, outras empresas estão fazendo para a gente poder ter inspirações e falar, nossa, isso talvez funcione para o meu, isso talvez seja interessante para o meu, né? E aí, conversar, né? Tá próximo. Então, isso que é muito importante. A gente escutava, às vezes, na agência, o cliente falar assim, poxa, mas isso aí, esse público que vocês criaram para minha campanha não tá certo. Então, me conta. Senta aqui do meu lado e me conta. Vamos conversar. Porque é muito importante a gente ter bem claro com quem a gente está falando, para que momento que a gente vai aparecer para essa pessoa, né? Qual que é o Aqui, ó, timing, qual que eu é o tô com visita aqui, assunto. ó. Oi! Qual que é o time, como que eu tô falando com essa pessoa para eu ajustar a minha linguagem. Então, o que eu quero falar? Né? Eu quero falar para todas as pessoas ou eu quero falar para um segmento específico? Eu ajusto a minha linguagem. Eu tô com uma promoção, eu vou falar que eu tenho a promoção e deixar passar? Gente, eu tenho a promoção. Clique aqui e garanta. Vai acabar, sabe? A gente tem que dar essas chamadas, a gente tem que saber adaptar e isso a gente observa, a gente aprende observando e conversando. E se você que é o gestor, gente, eu participo de vários grupos de gestores de redes sociais, né, para me atualizar também, para acompanhar aí o que está rolando no mercado. Se eu sou gestor e o meu cliente não explicou direito o que ele precisa, pergunta, pelo amor de Deus. Pergunta, não me vai entregar um achismo para ele, que daí ele vai reclamar do teu trabalho e você vai reclamar do briefing. E falta de opção de fazer briefing online não é desculpa, hein, gente? Porque, ó, no link que tá aqui na minha bio, tem lá, eu disponibilizei o meu curso, onde eu ensino o trabalho, várias ferramentas técnicas, enfim, aplicativos para o trabalho remoto. O treinamento está gratuito, são mais de 10 horas de aula. E lá eu ensino a usar todas as ferramentas. Zoom, Hangouts, Meet, Skype online, enfim. Então, dá para fazer o briefing online com o cliente, tá? Independente do momento que a gente está vivendo, mas a gente consegue fazer o briefing online e atender clientes de várias regiões, né, Elô? Não precisa só ser também cliente ali, né? A gente às vezes vê o pessoal falando, mas aqui na minha cidade só tem empresa pequena. Mas, gente, nós trabalhamos online. Sabe? A Letícia aqui na Vara, a gente estava conversando também. Música. Caramba, músico às vezes vai encontrar público do outro lado do mundo, porque a música é universal. É né? verdade. Por mais que a gente fale uma língua. Cara, eu escuto umas músicas aqui, esses dias fiz um stories, o pessoal riu de mim. Eu não sei escrever, não. O nome da banda, eu não sei escrever o nome, eu não sei nem que língua que eles falam, mas eu amei a música, instrumental maravilhosa. Assim, uma coisa que não tem limite geográfico, né? Então, a gente tem que procurar similares, né? Vai construir uma comunicação ali, reforçando a tua identidade, vai estar sempre bem claro para as pessoas o que você faz, então é mostrar o nosso trabalho.
É mostrar o que a gente faz. Tem alguma dica para a galera da música, Jô? Olha, eu acho que é sempre isso que você faz. Primeiro, né? Assim, a música o que que é? É o áudio, né? Então, eu acho que quanto mais a gente mostrar isso através de vídeo, o que a gente faz, no caso dela, aonde que ela toca, né? Para quem ela toca. Então, ela toca em casamento, em bares, enfim, mostrar aí fotos dela, né, tocando nesses determinados lugares e segmentar mesmo aí a comunicação nesse sentido. Porque, não, Sim. eu trabalho, eu sou música, mas eu toco numa orquestra. Poxa, então mostra foto tuas aí em concertos, qual é o seu instrumento, se você toca mais de um instrumento, né? Ensaio, né? Entra aqui, faz uma live e Ensaio, mostra o teu lógico, ensaio. lógico, Faz você making treinando off funciona para todos os muito. segmentos que eu já vi. Tirando uma nova música, né? Então, se você toca um instrumento, chama um cantor para fazer, de repente, se cabe ali, né? Uma parceria, né? Então, tem bastante coisa que dá para trabalhar. Eu falo assim, não existe, não existe segmento mais difícil. Lógico que aí, igual você falou no começo, eu trabalhei com chocolate, que a marca é super conhecida. É que daí é muito fácil, né? Mas sempre dá para explorar o lado criativo diante aí de toda a situação. Então, é músico, aí primeiro pense então, o que que eu quero? Eu quero tocar em orquestra, eu quero tocar em bar, eu quero tocar em casamento. Não, não quero nada disso, eu quero gravar um disco. Poxa, então vai aí buscar parcerias, vai, né, buscar pessoas assim, não, eu já tenho a minha banda. Então, começa a trabalhar a divulgação, agenda de show, começa, enfim, né, promover aí, procurar quais são os festivais. Então, vamos supor que você tem aí uma banda de jazz, procura os festivais, começa a interagir com esses Sim. perfis, vai acompanhando perfis que falam do tipo de música que você toca. Então, dá para fazer Similaridades, né? isso, E foi assim que a exatamente. gente chegou na Ju, inclusive, né? Através do Como É? Ser Assistente Virtual. A nossa similaridade é o quê? Trabalho remoto. É Então, isso a aí. gente procura perfis que conversam com o que a gente faz e fala, poxa, é interessante para você, é interessante para mim também. Vamos nos unir, vamos contar mais para as pessoas o que a gente faz e como é que é isso e como é que funciona. E aí a gente vai conseguir levar, fazer os públicos se unirem, né, em prol de coisas que eles já têm em comum. E, óbvio, mais pessoas vão saber da gente. Então a gente Sem vai se dúvida. divulgando. Da forma orgânica, eu acho que é isso. É parceria, é mostrar muito o que a gente faz, é colocar nossa cara aqui, né? Colocar, fazer uma frequência, postagem com frequência, né? Assim, frequência importante no orgânico e no Fundamental. pago. Não adianta fazer campanha Fundamental. um mês e sumir que, né, não vai Eu tenho ter. uma experiência engraçada para contar sobre frequência, que quando a gente começou a atender lá um cliente bem grandão, gente, da telecomunicação aí, sabe? Desses gigantes. Eu atendi durante quase 2 anos, quase fiquei maluca. E o cliente falava assim: eu não quero que tenha uma frequência alta o meu anúncio. Eu quero que meu anúncio apareça uma vez para cada pessoa, para que eu possa aparecer para muita gente. Porque eu quero aparecer para o maior número possível de pessoas com os meus anúncios. Então, assim, se a frequência passasse de 1 para 2, ele já reclamava. E aí, um dia, a gente teve uma bela de uma reunião, um dia inteiro, junto com a equipe do Facebook, aqui na agência. O cliente veio, aí o cara do Facebook falou assim: vou dar um exemplo para você. Quando você coloca teu anúncio lá na propaganda do Jornal Nacional, quantas vezes ele aparece em um mês? Quantas vezes? Isso é frequência. Quantas vezes você aparece para o teu público? Então, se você paga uma fortuna para aparecer no Jornal Nacional, você vai aparecer pelo menos 4 vezes por dia, durante É. um mês. No final do mês, a pessoa viu teu anúncio 90 vezes. A média é essa. Eu não fiz a conta de novo. Eu peguei o número que ele me deu e falei, ô louco, é isso mesmo. Eu fiz ali no dia, falei, cara, 90 vezes, gente do céu, 90. É uma frequência altíssima. E aí nas redes sociais, olha o volume de informação que a gente vê todo dia na timeline. Quanta Muita. coisa aparecendo. É no Stories, é na Newsfeed. Alguém fala um assunto para você, você fala assim,
Eu vi isso em algum lugar. Você nunca vai lembrar onde é que você viu, porque é muita É informação. muita coisa. E aí você não quer ter frequência? Você quer aparecer uma vez só e ir embora? Não vai Não, gravar. às vezes aquele horário que você publicou, uma pessoa estava online, a outra não estava online, e aí rolou aquilo, foi embora, pronto, acabou, né? Isso é uma Então sacada que a gente teve esses dias também, conversando com outro parceiro que falou assim: ai, gente, no LinkedIn tem que aparecer na segunda-feira, porque a segunda-feira que é o dia bom. Verdade, segunda-feira é o dia que o pessoal lá que trabalha na começa a procurar CLT emprego. volta para vamos falar, não, tem que procurar emprego. E não é só para procurar emprego, né, Ju? Tem a galera que tá assim, ai, tô de saco cheio aqui no trabalho, mas eu vou ficar no LinkedIn, porque daí é rede social de trabalho, né? Aí meu chefe não Sexta-feira é briga. um dia péssimo, e sexta-feira é um dia péssimo, porque o pessoal já está Ai, antenado sexta-feira no é final de horrível. semana. E posso, Gente, nós pela minha fizemos um experiência, teste posso te falar que dia que sexta, eu tenho notado que é bom? Sábado. diga, sábado. Sábado tem sido ótimo. No orgânico, tá? Não sei no pago, mas sábado tem sido Então, ótimo. mas eu concordo, porque é o dia. A gente fala de trabalho remoto. Então, quem está de segunda a sexta dentro do escritório, qual é o dia que o cara vai falar, puxa, eu podia estar olhando umas outras vagas? É no sábado. E É. aí ele vê a oportunidade de trabalhar em casa, ele se interessa. Então, a gente tem que procurar esses gaps. Quando a gente segmenta, a gente faz anúncio, a gente vai achar. A gente não vai ficar no achismo do, ai, eu tinha que ter publicado. Mas e se eu tivesse publicado de manhã? Ai, mas e se eu publicasse de noite, talvez fosse melhor? Você não vai ficar fazendo teste esperando colher resultado e ainda correndo o risco de concorrer com outras coisas que pipocam por aí. Sim, o Não, dia quando você está inteiro. no pago, você vai deixar ali o dia inteiro fazendo essa entrega e aí você vai ter um relatório que vai te dizer exatamente da onde que vieram essas pessoas, né? Qual que era o horário que elas estavam acessando, quais são os outros interesses relacionados. Você consegue ter uma base, você consegue ter um perfil. Ah, eu segmentei para mulheres, né? Eu trabalho com moda, eu segmentei para mulheres ali da minha cidade, numa faixa etária bem ampla. Coloquei lá dos 20 anos até os 45. Poxa, 25 anos é uma diferença bem grande, né? De faixa Sim. etária. E quando você paga, você consegue separar e falar assim: opa, eu tenho aqui umas pessoas mais jovens gostando desse tipo de roupa. Aí você separa por faixa etária e entrega aquele tipo de roupa para elas e testa um outro criativo com as outras. Então, voltando naquilo que a gente falou, né? A gente consegue ter uma ideia melhor do que a gente está fazendo, observando também o comportamento das pessoas. Ô, Elô, e agora me diz uma coisa. Para começar a fazer, assim, pegando esses pequenos empreendedores, né? Hoje tem um investimento mínimo por dia, não tem? O Facebook fez uma mudança, né? Qual é o investimento mínimo? Tá por criativo, não é? Agora acho que foi essa mudança, não foi? Não, você consegue até fazer o investimento por criativo. Eu não costumo usar dessa forma, mas o investimento mínimo por dia, na maior parte das campanhas, é tipo R$ 1. Claro, você não atinge ninguém, né? R$ 1 É. vai ter ali um resultado pífio. E, Mas é possível. Você falar assim, ai, cara, mas eu não tenho ali uma verba muito grande. Esses dias eu fiz uma campanha com uma parceira aí que sempre me ajuda, a gente troca bastante ideia, eu ajudei ela. A campanha levava para o WhatsApp. Então é tráfego para o WhatsApp. E que dá Isso, também para muitos fazer, pequenos. principalmente, isso é muito legal, porque principalmente, ó, quem tem comércio, negócio local agora e que está fazendo um atendimento remoto, o WhatsApp é uma baita de uma ferramenta. Então, pode Atendimento no levar. WhatsApp É, é muito legal. E aí eu me deparei com esse limite mínimo diário que era maior, era R$ 4,20. eu acho que é, eu acho Gente, que é. R$ 4 por dia por conjunto de anúncio é muito pouco, E ele não gasta sabe? isso, né? Ele não gasta. Dependendo de como você fizer, ele pode não gastar. Assim, se você deixar no automático, ele vai gastar próximo, né? Eles sempre falam que pode ser 20% para mais ou para menos, dependendo do engajamento. Mas geralmente, assim, se você deixar no automático, ele vai nesse limite diário que você especificou. Só que, assim, é bem pouco. É um valor super baixo. Então você consegue ter um insight inicial
aglomerando algumas segmentações, deixa ali agrupadinha, observa por uns dias e aí começa a usar a inteligência dos dados que você tem na ferramenta para segmentar e colocar mais verba em uma, menos na outra, pausa aquela que não valeu a pena, sabe? Então, você começa a trabalhar de uma forma mais inteligente o investimento que você tem ali dentro. E ele pode ser bem baixo mesmo. Se eu tenho um raio pequeno, um perfil bem específico, eu não preciso de muita verba para atingir essas pessoas. Muito pelo Porque, contrário. ó, Elu, se eu pegar assim, ó, vamos supor, quem quer começar a trabalhar com isso, né? Quer oferecer esse tipo de trabalho. A primeira coisa que o cliente vai perguntar é o quanto que eu vou gastar nisso. Então, gente, ó, Quanto que eu já vou pega e gastar? faz uma conta. Ah, mínimo R$ 4. Esse cliente, por exemplo, é de uma loja física, ele atende o quê? De segunda a sexta, de segunda a sábado, também faz a delimitação por horário, né, Elu? Porque senão o Dá WhatsApp para vai ficar fazer. tocando meia-noite, 10 horas da noite, não vai ser legal. Mas dá para fazer aí né? Já falar para o cliente, olha, vou fazer uma campanha para você dentro do teu horário, né? Você vai gastar R$ 4 por dia, então vai 4 vezes R$ 120 no mês, né? E aí, gente, vocês já começam a ter alguns dados, trabalho de uma forma mais coerente, né? Uma forma mais pontual e não É. ficar soltando aí, eu vou fazer um trabalho assim, o cara vai querer saber o quanto que ele vai gastar, não é? Sim, a primeira pergunta. Ai, quanto que eu vou gastar? Calma, não vai gastar tanto. O LinkedIn, as pessoas têm esse preconceito, né? Ah, porque o LinkedIn é caro. Não, o LinkedIn tem um limite mínimo diário de R$ 20. Então, sim, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas, gente, R$ 20 por dia também não é tanto, né? Vamos olhar o perfil dos profissionais que vão anunciar lá dentro, É. né? Então, assim, se você tem uma empresa, você é médico, você é advogado, você quer divulgar o seu produto, seu serviço dentro do LinkedIn, você provavelmente já tem uma verba um pouquinho maior ali para investir. E vale a pena, porque a taxa, ou seja, o que é a taxa, né? É do total de pessoas que viram o seu anúncio, quantas delas entram em contato. A gente faz uma conta que vira um percentual, isso é uma taxa. Né? Então, eu apareci lá para 100 pessoas, 5 clicaram no meu anúncio, eu vou ter 5% de taxa de clique, que é o CTR, famosa. Não vou entrar em siglas aqui, não gosto de usar sigla com pequenos empresários. Mas a gente tem essas taxas e elas são maiores no LinkedIn. E elas são uma forma de análise. Então, se eu estou no Facebook, eu tenho um conjunto de anúncio, um público, que está com uma taxa de 1%, e o outro que está com 5%, poxa, gente, vamos olhar mais para esses. Eles estão clicando mais, eles estão interagindo mais com você. Então, essa é uma forma de você saber onde... E aí, o teu cliente, né, para o pessoal que faz aí a gestão. Meu cliente quer saber, não estou sabendo aqui direcionar para ele o que está funcionando melhor. Aí é hora de olhar para os dados, é hora de você já estar com eles ali fáceis e falar, opa, aqui, 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 estou vendo um maior volume de gente aqui, porém a taxa maior é lá, como é que a gente vai medir, né, quanto que vai para cada lado? Então, quando você está observando e você sabe o que você está fazendo, né, você estudou sobre isso, não é tão complicado assim. O problema é a galera que só clica no botão ali de impulsionar e deixa para Deus decidir como é que vai funcionar o negócio. Aí não tem jeito. Ô, Elo, e me fala uma coisa. Você falou lá no começo que você vai liberar aí um treinamento, né? Como que vai ser? Quando que vai ser? Você já tem alguma ideia aí para esse pessoal aprender, né, com você como oferecer, até incorporar uma nova atividade aí no que já faz? Que eu aposto que, gente, é um mercado muito legal, muito bacana mesmo. E dá para ter uma renda, né, Elo? Principalmente agora nesses Sim. tempos onde o trabalho remoto cada vez está crescendo cada vez mais e agora né, de uma maneira mais forçada, Olha, né? sem dúvidas. No último mês eu devo ter recebido, olha, pelo menos uns 5 pedidos de pessoas assim, Elô, você faz? Aí eu falo, cara, eu já não faço mais, eu não tenho agenda, né? Não tenho horário. Indica alguém. Cara, não consegui Tem, achar pessoas não tem, para indicar para fazer tráfego. não tem. Não consegui. Tem vaga, tem gente falando assim, cara, eu tô tendo que fazer três, sim, trabalho de 3 pessoas porque eu não consigo contratar. Sabe, ex-colegas meus trabalharam comigo em agência também, não consegue contratar, não está conseguindo achar profissional disso.
né? Então, sim, é uma área que está em constante expansão, as pessoas procurando o tempo todo. E o que eu vou ensinar é justamente para quem está começando. Então, estou gravando, né? Como eu falei para você, é a primeira vez minha gravando o meu curso. Já estou com a primeira parte e eu decidi o seguinte: como é uma experiência, né? Geralmente quando a gente grava, planejadinho, vou lançar meu curso tal dia, é de um jeito. Como eu sei que as pessoas estão precisando disso com mais pressa, eu passei meu final de semana aqui super dedicada gravando, consegui finalizar a primeira parte. Que legal. Agora foi uma experiência, viu? Vou dizer para você que não é fácil. A gente acha que tá fazendo tudo estranho, sei lá. Mas no final das contas eu pedi para algumas pessoas assistirem minha aula, elas gostaram. Então agora eu preciso só organizar aqui na plataforma, subir, e quem quiser eu vou mandar de graça. Eu não tenho medo de compartilhar com conhecimento. Eu acho que isso é o que as pessoas mais precisam nesse momento. Então, o curso que eu cobro para fazer, para ficar o dia inteiro ali de pé, do lado dos meus alunos, ensinando tudo, eu vou disponibilizar de graça essa versão gravada. Que E o legal. link está no meu perfil. Lá tem o link na minha bio, para as pessoas poderem entrar, deixar seu nome, e-mail, telefone. Assim que tiver subidinho ali na plataforma, já mando para todo mundo que está inscrito. Não, e eu vou fazer o seguinte, assim que você tiver com o seu curso gravado, eu vou mandar para todos os meus contatos, porque tenho bastante contatos. Eu estava até com o meu link aqui na bio, onde eu estava disponibilizando alguns outros treinamentos além do meu, mas não sei o que estava acontecendo, que o Linktree, que é o que eu tinha, toda hora estava dando erro. Então eu tirei o Linktree e deixei só lá o link do meu treinamento gratuito, mas eu estava também deixando disponível o link do treinamento do David, que ele está Uhum. ensinando lançamento, para quem quer fazer lançamento de infoproduto, ele estava ensinando desde o zero. E então eu precisei tirar, mas eu estou de olho para ver se consegue, se o Linktree volta a ter uma estabilidade, alguma coisa. Mas, gente, o que vocês precisarem, eu mando o perfil da Elo, e aí eu vou enviando também por e-mail, viu, Elo? Vou enviar para todo mundo, assim Ah, que você legal. botar. Porque a gente tem que se ajudar, né? E é o que você falou. Não tem gente profissional, não tem, não tem, não tem. Outro dia, a recrutadora porque a Workana ela tem um produto chamado Workana Enterprise, que eles pegam grandes contas e vão atrás de profissionais, né? Uma das recrutadoras, ela falou, Juliana, você conhece alguém de tráfego, que faz tráfego? Eu falei, cara, eu não conheço ninguém. Ninguém. Assim, Eu conheço muita gente porque eu trabalhei com isso, mas todos estão tá abarrotados de ocupado. trabalho. É isso, é isso. As pessoas com que. Eu acho que na época eu cheguei a falar com você, não tem muito tempo. E aí eu falei, cara, não tem ninguém para dividir, para compartilhar. E se, por exemplo, se eu for pegar um trabalho desse, eu vou acabar com o que eu já faço. Então não dá, gente. Não É, dá, né? Se embananar toda aí É uma área, não, e é uma área importante, e para os pequenos, para quem é um pequeno empreendedor, às vezes você contratar o cara para fazer isso, se você também não está muito por dentro, gente, você já tem pouca grana, sabe? É essa a reclamação. Poxa, eu tenho pouco dinheiro para investir, eu sou pequeno. E aí eu vou ter que pagar uma pessoa para fazer, e vou ter que pagar a verba que vai na mídia. Elô, São dois é, pagamentos, né? Então, assim, eu prefiro ensinar a pessoa que ela tem esse conhecimento, que ela consiga, porque aí, no momento que ela estiver já crescendo, ela estiver maior, ela vai poder contratar alguém e direcionar essa pessoa, cobrar, né? Falar, oi, então tá aqui, ó. Eu quero que você gerencie e tá aqui. Aí a pessoa vai falar assim: ah, me libera lá um remarketing. Ela vai entender o que que é um remarketing, ela vai entender o que que é a estratégia. Então, né, foi o que aconteceu com o meu aluno lá da academia. Ele pagava agência e não sabia o que ele estava pagando. Ele não sabia para onde que o dinheiro dele estava indo. Então, para ajudar essas pessoas, né, e eu acho bem legal assim disponibilizar. Eu estou fazendo bem o passo a passo, como eu falei, eu gravei essa primeira parte. Então, paro ali na primeira parte, falo, galera,
Agora, vai lá pro teu perfil, deixa o perfil bonitinho, né? Coloca todas as informações que as pessoas precisam saber sobre você antes de começar a gastar, né, Ju? Senão, a Ju tava conversando. O Sem que dúvida. adianta você botar um monte de dinheiro lá, o cara vai ver, poxa, quem que é essa Juliana Belmude? Aí vai lá no perfil da Ju, não tem nada. Não tem informação nenhuma. Exato. Sabe? É uma bronca para mim, inclusive, porque o meu perfil do Instagram eu nunca usei profissionalmente. Né? Eu comecei a usar agora e por essa demanda, por necessidade, porque as pessoas estão pedindo. Então, eu mesma logo vou precisar de um gestor aí, Ju. Você Ah, vai ter que me é? indicar alguém. Porque Legal. Ó, realmente eu tô essa fazendo. é uma necessidade que tem que estar alinhada, né? O orgânico com o pago. Eu estou fazendo um trabalho com as minhas alunas, que eu comecei uma mentoria agora, né? E um dos trabalhos que a gente vai fazer é pegar profissionais, assim, que estejam precisando, profissionais reais que estejam precisando, para elas ajudarem. Então, já vou te colocar aí na lista. Eu quero. Pode me pôr nessa lista, porque Sim, de é na fato, cada prática. um tem o seu jeito, né? E cada um tem a sua forma de se comunicar e tal. O meu esquema sempre foi, né? Foi o que a gente conversou, sempre foi ficar no off ali. Eu fico É, por trás do computador. E agora eu tenho essa demanda de também ter um tráfego orgânico, né? De ter um posicionamento orgânico mais perfeito. organizado, melhor, e realmente eu vou precisar de profissionais que sabem aí, que estão aprendendo, que estão dedicados a isso. Se eu for me dedicar a fazer isso, vai ficar um horror. Então Nós eu vamos te prefiro ajudar. ter uma pessoa. Nós vamos te Cada um tem a ajudar. sua. Elo, e me fala uma coisa, eu não sei se você tem aí essa informação, mas para quem está começando, como cobrar? Como faz a cobrança desse tipo de serviço? É um percentual sobre Ah, investimento? Como que esse profissional faz? então, você tem que ter uma média de quanto que você vai de tempo, né, disponibilizar. Então, eu sempre procuro olhar para o tamanho da demanda do cliente. Né? Se é um cliente que tem vários produtos, vai ter postagem todos os dias, tem uma especificidade, né, na forma de segmentar, vai demandar mais atenção, aí sim você vai ter que ter pelo menos o valor base um pouquinho maior. Né? Você vai sentar, vai organizar tudo aquilo, vai precisar ter um acompanhamento diário bem mais atento. Então, eu sempre olho para o volume de investimento que esse cliente está disposto a investir. E muitas vezes você pega o cliente pequenininho e ele começa a crescer. À medida que ele começa a crescer, você começa a ter mais verba, você começa a ter mais ideias, mais campanhas, mais trabalho. Então, sim, é uma taxa fixa que você vai determinar de acordo com as horas que você vai dedicar àquele cliente, né? Então, já olhando para o tamanho do trabalho que isso vai te dar. E você coloca também um percentual ali que você pode calcular em cima do investimento de mídia. Né? As agências grandes cobram também dessa forma, então ela já tem um FII fixo, né, que chama FII, e mais o 20% em cima do investimento do cliente. Então, o pequeno, às vezes a gente vai olhar ali 20% e falar, meu Deus, se eu cobrar 20%, eu vou fechar o mês com R$ 60 na minha conta. Não é nada. Então, a gente tenta calcular, olhar para esse, opa, o investimento é pequeno, mas quanto que é o trabalho que eu consigo dedicar, né? Quanto que essa pessoa demanda de atenção, e aí você faz uma média para ficar justo para os dois. Se o cara está investindo R$ 500 de mídia e você vai cobrar dele 1.500, poxa, não faz Certo. muito sentido, né? É. Então, sempre tentar pensar do lado do outro e do meu e fazer essa média. Aí vamos pegar então um cara assim, tá até acabando, mas um cara que tem R$ 500. Então, 20% seria vamos dizer aí, o valor, né? Então, seria R$ 100. E aí ele cobra mais um dinheiro à parte por fazer toda essa criação, para ir lá no painel e taraná, né? É isso mesmo. Organizar um relatóriozinho, né, que você vai mandar, pode ser um e-mail, gente, simples, assim, contando, né, como é que foi, e aquela troca diária, né, olha, acabei de subir a campanha, tá no ar, aí o cara começa a acompanhar, dali uns dias ele fala, tá sentindo aí no teu WhatsApp, tem gente entrando em contato com você, me dá um feedback aqui, porque eu vou otimizar a tua campanha, a campanha tá no ar, eu preciso fazer esse bate-bola. Se for um cliente que demanda mais, que ele tem uma urgência maior, é claro que
ele vai ocupar mais do meu tempo de trabalho. Então, é justo que eu cobre um pouquinho mais. Se o cara está investindo quinhentão, eu colocaria ali em perto de 500 também para o gerenciamento, sabe? R$ 400 do que eu vou gastar do meu tempo durante todo o período, mais o 100, que é o 20% ali. Ah, daí ele